Gente, estou aqui de novo e hoje eu vim falar sobre uma oportunidade incrível para terminar o ensino médio fora com bolsa de estudos, que é sobre a UWC. Então, vamos pro vídeo. Bom, se você não sabe, eu tenho o Studygram, que eu falo um pouquinho sobre estudar fora, motivação, e eu falei inclusive sobre o processo da UWC. Eu tô compartilhando nesse canal e também no meu Studygram oportunidades de estudar fora, e eu já falei pra vocês que, assim, esse sonho meu de estudar fora começou a partir da UWC. E mesmo não tendo passado, eu aprendi muito e me amadureci muito com esse processo. E como eu compartilho aqui com vocês oportunidades de estudar fora, eu não poderia deixar de falar sobre o processo da UWC, porque é imperdível. E no final desse mês as inscrições vão abrir. Então, sem enrolação, vamos lá para as informações. Bom, o WC significa United World Colleges e é um movimento que junta jovens do mundo inteiro para estudar em um dos 18 colégios que estão ao redor do mundo inteiro. E lá esses jovens ganham o currículo e concluem os 2 últimos anos do ensino médio. Os colégios do WC, eles são internatos, então você tem alimentação, você dorme na escola, você divide quarto, porque existem dormitórios, então provavelmente você vai dividir quarto com outra pessoa de outro país. E a UWC preza muito por sustentabilidade e realmente juntar esses jovens para construir a paz e um mundo mais sustentável. Outra coisa que também é bem interessante é que durante esses 2 anos, os alunos da UWC fazem o currículo IB, que é o International Baccalaureate, que é um currículo bem puxado e bem reconhecido em muitas faculdades no exterior. Como eu falei, existem 18 colégios ao redor do mundo inteiro. Eu vou colocar um mapinha aqui e também eu tenho um post no meu Instagram que eu tô falando sobre todos os colégios. E aí vocês conseguem ver os países, e também no site da UWC tem as localizações onde os colégios ficam, então se vocês estão interessados, eu também vou colocar o site da UWC aqui embaixo. Bom, então, para você entrar na UWC, você precisa passar por um processo seletivo, porque tem 2 maneiras de você entrar num dos colégios da UWC. Então tem a opção de você se aplicar pelo Comitê Nacional, e aí, se você estivesse aplicando pelo Comitê Nacional Brasileiro, o processo todo é em português. Então, se você não sabe inglês, não sabe nada de inglês, não tem problema, porque o processo todo é em português. Só quando você chegar mesmo lá, a sua vida, o seu dia a dia, mesmo se você estiver na China ou no Japão, tudo vai ser em inglês. Então, esteja preparado se você passar, porque você vai precisar do inglês. O processo em si não precisa de inglês, como as boarding schools que eu tinha falado no meu último vídeo precisavam. A outra maneira é você se aplicar para as escolas em específico. Então, por exemplo, eu quero me aplicar para a UWC dos Estados Unidos. Então, você vai fazer um application separado e aí o processo todo é em inglês, mas você não consegue bolsas. Então, eu aconselharia, se você está procurando por bolsas de estudos, você se aplicar pelo Comitê Nacional Brasileiro, porque é o mais comum e você consegue bolsas a partir desse método. Puxando esse guincho para bolsas, as bolsas elas são baseadas na renda familiar. Então você vai completar vários formulários sobre a sua renda familiar e no final, se você for aceito, eles vão te dar uma bolsa em cima da sua renda familiar. Bom, mas enfim, vamos falar agora sobre como o processo em si, como ele é dividido e como funciona. Existem alguns requisitos para você se aplicar para a UWC, que você precisa estar cursando ensino médio, pode ser técnico ou ensino médio normal, mas você precisa estar cursando. Você tem que ter entre 15 e 18 anos até o 31 de agosto do ano que você ingressaria. Você precisa estar residindo e ser um cidadão do Brasil. Não pode ter chegado na etapa final, então vamos supor, eu fiz esse ano, cheguei na última etapa, não passei, eu não posso me aplicar de novo. E você precisa ter sido aprovado na sua escola atual, desde o início do ano do processo seletivo até a sua aprovação. Bom, agora falando mais sobre o processo em si, ele é dividido basicamente em 4 partes e o processo todo é em português, como eu falei, se você está se aplicando para o Comitê Brasileiro. A primeira etapa é a sua inscrição, que você vai preencher alguns dados, também tem uma taxa de aplicação que gira em torno de uns R$80. Quando eu me apliquei foi assim, eu não sei agora, mas você consegue a isenção de taxa se você não conseguir pagar. Eles vão te dar a isenção, então você não vai pagar nada. Quando você terminar a sua inscrição, tá tudo certinho, os dados, tem a próxima fase, que é a fase da prova online e o application. Bom, a prova online da UWC é 100% feita no computador, então você faz a sua casa, tem a duração de 3 horas e é dividida em 4 partes.
Você tem matemática com 20 questões, língua portuguesa com 20 questões, conhecimentos gerais, que é assim, história, geografia com 20 questões, e raciocínio lógico com 10 questões. Todas objetivas que no final totalizam em 70 questões para 3 horas. Bom, eu já fiz a prova e assim, a prova em si, os conteúdos, se você estudar bastante, não é impossível. Mas eu diria que o ponto mais desafiador da prova é que tem tempo. Então, cada questão tem o tempo certo e você precisa fazer, você não pode voltar na questão anterior. Então, é assim, é tiro certo, não sabe a questão, você tem que chutar, porque você não vai poder voltar. Então, tem algumas questões que tem 2 minutos, 1 minuto e meio. No próprio site da UWC, eles têm todos os conteúdos. Então, se vocês estão interessados, vão lá ver, porque quando eu estudei para a prova, quando eu fiz a prova, eu segui lá certinho e caiu o que tinha lá. Além da prova, também tem um application online, que é um formulário onde você vai falar sobre você, dissertar, fazer algumas redações, falar sobre sua vida, falar sobre suas ambições, o que você quer, seus objetivos, por que você quer entrar na UWC, as suas extracurriculares também, que é outra coisa que é muito importante quando você está se aplicando, e para vocês verem como as extracurriculares são muito importantes, porque eu já falei nos meus vídeos anteriores e também no meu Instagram que você precisa das extracurriculares para você se aplicar para uma boarding school, e para a UWC não é diferente. Então, nesse application você vai falar sobre suas extracurriculares, é muito importante falar a importância que elas têm para você, como você cresceu com elas, e enfim, assim, não mentir e ser realista com o que você tá falando. Depois tem um intervalo da decisão e aí você vai ver se você passou ou não para a próxima etapa. Então, eles vão ver as suas informações da sua inscrição, seus dados pessoais, aí a prova e o seu application, e aí eles vão selecionar ou não para a próxima fase. E a próxima fase é a fase das entrevistas. Entrevistas, elas são em português, elas são online, e você vai geralmente falar com alguém que foi um ex-aluno da UWC, então vai ser mais como uma conversa mesmo. E caso você seja selecionado para a próxima etapa, vem a etapa final, que eles chamam de um convívio, né? A parte que eles vão fazer dinâmicas com as pessoas que passaram e entender mais sobre os candidatos na prática. É isso, gente. Aí, caso você seja selecionado para um dos colégios da UWC, eles vão te dar uma bolsa de acordo com a sua renda familiar e tem um porém. Então, se você for selecionado para o UWC, você não escolhe o colégio que você está indo. Então, por isso, você precisa estar muito aberto, porque você pode ir para qualquer lugar. Não para qualquer lugar, né? Mas você pode ir para qualquer um dos 18 colégios da UWC. No final, o Comitê Brasileiro vai decidir para onde você vai. Eles vão ver de acordo com suas características, suas extracurriculares e tudo mais. Com os critérios deles, eles vão ver qual é o melhor fit, qual é o melhor encaixe para você. E para resumir, foi isso, gente. E eu queria falar para vocês aqui que quem se interessou, as inscrições da UWC geralmente abrem no final de junho, começo de julho, então fiquem muito ligados porque as inscrições vão abrir, então é uma oportunidade assim imperdível. Eu tentei já, mesmo não tendo passado, eu posso falar que foi um processo que me ajudou demais, como eu falei, eu acredito que eu não teria sido aceita em 8 boarding schools se eu não tivesse passado primeiro pela UWC, pela minha decepção de não ter passado, mas mesmo assim, é um processo assim muito enriquecedor e te ajuda muito a amadurecer e te conhecer também. E no mais é isso, gente. Eu acho que eu dei aqui bastante informações assim no geral, mas se vocês estão interessados mais sobre o processo, eu vou colocar o link aqui embaixo do site da UWC Brasil e também do Instagram da UWC Brasil para vocês saberem mais sobre as novidades, porque eles sempre estão postando e aí vocês conseguem mais informações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você está se aplicando para a UWC ou estudando, eu desejo muito boa sorte. Eu sei que não é fácil, mas como eu falei, gente, até se você não for aceito, vai valer a pena no final, porque nada é em vão. E é isso. Obrigada por ter assistido até aqui e tchau!